Uma das melhores séries da atualidade está voltando com sua segunda temporada no mês de março, mais precisamente no dia 6 de março. E para te preparar para a estreia de Perry Mason, eu trouxe aqui um resumão caprichado de tudo que aconteceu na primeira temporada e que vai impactar diretamente a segunda, viu? E eu posso te contar isso porque eu recebi todos os episódios da segunda temporada de Perry Mason. Então vem cá, porque o nosso resumão tá, ó, daquele jeito, vem. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, sejam bem-vindos aqui ao canal, não vamos perder muito tempo, já chega, se inscreva aqui, ative as notificações e, é claro, me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes e no TikTok, no @Rafa Gomes C. Recadinhos dados, vamos falar de Perry Mason. Quero só deixar claro aqui que eu tive a oportunidade de entrevistar parte do elenco protagonista e também os produtores executivos da série. Eu tô muito feliz com esse papo, porque ele ficou maravilhoso. E aqui na primeira temporada de Perry Mason, a gente conhece Perry Mason, esse investigador que faz o trabalho sujo para um advogado bem renomado que é o E.B. Pois é, o E.B. é vivido pelo John Lithgow, que já fez muito sucesso em diversas produções desde os anos 90, anos 2000, chegou a ganhar o Emmy Awards pela sua performance lá na série The Crown, e aqui vive esse advogado que tá com seu escritório meio cambaleando, até que ele assume esse caso terrível, que é o caso do sequestro/desaparecimento e também do fim da vida desse bebê chamado Charlie Dodson. Em primeira instância, a suspeita é o pai da criança, chamado Matthew. Enquanto isso, a gente tem ali a mãe, a Emily, que aparentemente parece ser apenas uma coadjuvante nessa história, mas ela vai ter um papel central ao longo de toda essa primeira temporada. Mas antes dela se envolver diretamente com Perry Mason, a gente precisa conhecer esse cara que é um investigador, que faz o trabalho sujo ali, entra no submundo do crime para tentar descobrir detalhes importantes do caso que ele possa estar investigando naquele momento, e ele tá ali acompanhando bem de perto tudo que aconteceu com a família Dodson. A gente também conhece um pouco do seu background. Ele é um cara que lutou na Primeira Guerra Mundial e carrega diversos traumas em relação a isso. Além disso, ele teve um casamento fracassado, tem um filhinho pequenininho, mas por ter uma relação muito problemática com a sua esposa, ele não consegue ter muito contato com a sua criança. Além disso, ele é um cara que tem problema com o consumo de álcool. Ele acaba passando boa parte do seu tempo embriagado, tentando lidar com as memórias e com as frustrações das escolhas ruins que ele fez. Ele tem uma fazenda que foi deixada de herança pelos seus pais, com a responsabilidade de que ele fosse cuidar do negócio da família, que era, claro, produzir leite. Só que ele não leva muito jeito para cuidar da fazenda e Malema leva jeito para cuidar de si mesmo. Mas a gente vai ver aqui a evolução desse personagem, porque nos primeiros episódios ele começa como esse investigador que vai ter contato com a Emily e que aos poucos vai começar até mesmo a desconfiar da Emily, até que a sua relação com ela muda drasticamente. Pois bem, quais são os suspeitos que nós temos aqui na primeira temporada de Perry Mason? Aparentemente é o pai da criança, Matthew, que acaba sendo preso. A suspeita é de que ele teria feito todo esse esquema do sequestro da criança justamente para tentar conseguir a bagatela de $100 mil para pagar as suas dívidas de jogatina. Ele é filho de ninguém menos que um dos principais homens da Igreja Assembleia de Deus Radiante, chamado Beggarly. Ele é filho bastardo desse homem, e quando esse homem descobre que o Matthew é filho dele, ele, a sua esposa e o seu filho acabam mudando para a cidade de Los Angeles, onde infelizmente eles acabam sendo vítimas desse crime terrível. A princípio, Matthew tá ali na Berlinda, é preso, fica 1 dia e meio preso, mas logo eles conseguem provar que na verdade Matthew não tinha relação com o crime. Mas aí quem entra na jogada para ser a principal suspeita desse crime horroroso que aconteceu com o bebezinho Charlie Dodson é a Emily. Por quê? Porque numa das suas andanças pelo negrume de Los Angeles, pelos bairros mais periféricos e pelas regiões mais escuras dessa cidade tão ensolarada, o próprio investigador Perry Mason e Pete acabam descobrindo algumas coisas que vão ligar Emily ao crime. Nesse trabalho investigativo, Perry vai parar numa casa onde ele vai encontrar um homem com uma suposta carta de despedida. Supostamente ele teria tirado a sua própria vida. A gente tá falando aqui de George Gannon, um homem que até então a gente não sabia muito bem quem era. Pois é, aquela carta deixa claro, entre muitas aspas, porque a gente vai descobrir até o final da temporada que não é nada daquilo, mas ali ele revela que ele se sentia muito culpado pelo crime que ele cometeu, não conseguia viver com a culpa e decidiu tirar a sua própria vida. A gente vê o seu rosto todo desfigurado e, é claro, um
até uma falhazinha aqui na boca, que a gente vai descobrir depois que é uma dentadura que estava faltando. Ali a gente também encontra diversas cartas de amor trocadas entre Gannon e a Emily, o que faz com que a Emily seja a principal suspeita. Mas qual teria sido a sua motivação? Ninguém consegue provar, mas é isso que a promotoria queria. Matthew foi inocentado por falta de evidências e também por outras comprovações. Entrou na jogada a Emily e o promotor vai fazer de tudo para condená-la, ainda que haja suspeitas que ela seja inocente, porque no fim do dia o promotor quer mesmo é se eleger como prefeito. E aí a confusão tá armada, temos questões políticas, temos questões sociais e também temos uma questão muito séria, que era a forma como a mulher era tratada naquela época. A partir do momento que descobre-se que a Emily tinha um caso com George Gannon, ela passa de vítima a principal suspeita do crime. E aí, gente, naquela época, na década de 30, a gente tá falando mais precisamente de 1932, ser suspeito já era sinal de condenação. Parece até um pouco com o contexto que a gente vive hoje de cancelamento, em que ninguém te dá a oportunidade de se defender e já vai lá cancelando o seu nome e fazendo de tudo para que você não consiga mais viver em paz, tirando seu emprego, tirando oportunidades de trabalho para você também, fazendo com que você simplesmente suma da face da terra. O que aconteceu ali é mais ou menos o que acontece aqui hoje, numa escala diferente, porque não havia internet, mas a opinião pública já condenou a Emily. E é naquele contexto, primeiramente, o Perry Mason, ao encontrar essas informações, em um conluio, entre aspas, em uma negociação e em uma estratégia bem às avessas, combinado com o IB e com a Della, que é a funcionária do IB, eles chegam em um acordo e conseguem fazer com que essas evidências cheguem na promotoria, fazendo com que a Emily vá para a prisão. Ali na prisão ela vai sofrer muito, porque uma mulher que comete adultério e automaticamente é associada a um crime horroroso, é claro que ela não é bem vista na prisão e ela vai ser atacada por todos os lados. Vai ser atacada por outras detentas, vai ser atacada por um oficial da prisão que deveria estar guardando a vida dela, mas de fato está prejudicando a sua vida. E ali naquele meio a gente ainda tem a Alice, que é ninguém menos que a líder da igreja Assembleia de Deus Radiante. Uma mulher de muita fé, convicções genuínas, mas que está cercada por pessoas oportunistas. As suas intenções dentro da sua igreja são as melhores e eu achei isso muito legal. Eu achei a forma como eles trataram isso dentro da série muito bem feito. A gente tem ali várias referências ao cristianismo, mas no fim do dia, gente, toda vez que eu vejo algo que distorce a Bíblia e distorce os princípios do cristianismo, eu não chamo isso de cristianismo. Isso aí pode ser uma sátira, pode ser uma crítica social, pode ser uma religião avessa, mas cristianismo não é. Tô abrindo esse parênteses aqui porque vocês sabem muito bem, se você me conhece, se você acompanha meu canal, você sabe que eu sou cristã. Se você não sabe, prazer, eu sou a Rafa Gomes, então você é novo aqui no canal, mas eu queria só deixar isso claro, porque eu acho que é importante a gente falar quando acerta e também quando erra, não é? Pois bem, a Alice, ela acaba comprando a briga da Emily de forma muito forte, porque ela tem uma convicção de que aquela mulher está sendo injustiçada pela sociedade e ela está coberta de razão. Então ela vai cercar a Emily e vai fazer de tudo para defender a Emily. E é aí que a própria igreja acaba entrando em ação aqui e usando parte das suas ofertas que eles recebem dos fiéis, para poder pagar os custos judiciais do processo da Emily. É importante a gente ressaltar que nesse processo em que a Emily vai presa, fica cada vez mais nítido que a condenação é a única saída para ela, porque a opinião pública já foi comprada pela promotoria, e quando eu falo comprada, eu não falo comprada financeiramente, mas foi mental e emocionalmente comprada. E é claro que é um caso muito difícil, porque uma mulher que cometia adultério naquela época era vista da pior forma possível, gente. Então ela não tinha chance nenhuma de defesa, porque eles pensam, se ela é capaz de adulterar, logo ela é capaz também de cometer outros crimes mais severos. Então não há um julgamento justo dentro desse contexto. E diante disso tudo, o IB se vê sem esperança. É interessante esse personagem vivido pelo Lithgow, porque ele é um personagem bem complexo, ao mesmo tempo que ele se apresenta socialmente como uma persona extremamente otimista, confiante, que
tem convicção de tudo aquilo que está vendendo e está oferecendo. Nos bastidores ele é um homem problemático, que guarda sua garrafinha de cachaça dentro de um livro para que as pessoas não descubram. Embora seja muito claro que ele goste de beber, ele leva uma vida dupla. Ele tem essa fachada social de um homem confiante que tem certeza da vitória, mas nos bastidores ele é um homem em frangalhos. Isso vai ficar em evidência já na metade da primeira temporada, porque em uma das ocasiões em que ele vai encontrar a Emily na prisão, ele bate a real pra ela. Ele primeiro tenta convencê-la. É muito legal, eu só queria abrir um parênteses aqui, é muito legal esse diálogo entre eles dois, porque a gente vê as oscilações psicoemocionais do E.B. e o quão frágil e instável no final do dia ele era. Porque ele começa a sua conversa com a Emily pedindo pra ela aceitar um plea deal, que eu esqueci o nome disso em português, aceitar um acordo, lembrei. Ela não quer aceitar o acordo, porque aceitar o acordo seria assumir a culpabilidade pelo crime. E logo depois que ele vê que ela fica totalmente aquém e avessa a essa opção, ele percebe que ele errou em pedir para ela assumir a culpa de um crime horrível que envolve o bem mais precioso da vida dela, que era o seu filho. E ele muda e ele fala, não, a gente vai vencer esse caso. Eu vou provar a sua inocência. E ele fala isso com uma certa convicção, e aí a gente vê a fachada social do E.B. entrando em cena, mas ao mesmo tempo ele muda suas feições para um homem que tá totalmente desesperançoso. E a gente vê todos esses contrastes ali naquela cena brilhante, que também eu acho que ajudou a render uma indicação ao Emmy Awards pro Lithgow por essa performance na série Perry Mason. Por fim, depois disso tudo, ele volta para casa e ele tá em desespero e ele decide tirar a sua própria vida. E ele faz isso de uma forma bem dolorosa, porque ele acaba abrindo as bocas do fogão, deixando sair aquele gás horroroso, veda a porta da cozinha, se tranca ali dentro e ele só é encontrado no dia seguinte, quando a Della vai até a sua casa para encontrá-lo. Vale ressaltar que antes dele tirar a sua própria vida, no dia anterior, ele e a Della haviam se desentendido. Então, naquele dia em questão, onde ele decidiu acabar com a sua vida, a Della não havia ido trabalhar, ela tinha tirado um dia de folga e no dia seguinte, quando ela volta, ela encontra o corpo dele. Então ainda há um choque muito grande para a própria Della, porque ela tinha acabado de se desentender com um homem que sempre foi um mentor para ela e a última interação que ela teve com ele foi realmente uma interação horrorosa. De qualquer forma, diante do falecimento do E.B., a gente tem Perry e tem a Della com um pipinão aqui, porque eles têm duas alternativas: ou eles chamam a ambulância, chamam a polícia e deixam a situação correr em relação ao falecimento do E.B., ou eles vão tentar dar um pouco mais de dignidade, e eles vão por essa opção. E isso mostra o nível de lealdade que Perry e que Della tinham a E.B., porque eles não apenas acabam mudando toda a cena do crime para fazer com que não pareça que ele tirou a sua própria vida, a Della coloca ele na cama com a ajuda do Perry, troca suas vestimentas, coloca um pijama para justamente passar para a imprensa, passar para a polícia e passar também para o IML que na verdade não foi alguém que tirou a sua própria vida, mas sim alguém que faleceu de causas naturais. Pois bem, tudo isso encerra o arco do E.B., mas a gente tem um pepino. Quem é que vai cuidar do caso da Emily? Eles tentam passar a bola para outros defensores públicos, outros advogados, ninguém quer pegar a causa, e o Perry, ele já tá tão envolvido com o caso da Emily que ele não vai se deixar vencer sem terminar esse caso, sem ir adiante e provar a inocência dessa mulher. Então ele acaba assumindo o papel de advogado, ele faz a prova da ordem, que seria o equivalente à OAB brasileira, e ele consegue a carta de advogado. Só que é aquela coisa, ele é um investigador à moda antiga, que vai invadindo os lugares, que entra no meio de bairros mais precários, que não tem medo de sujar suas mãos. Agora ele tem que agir pela lei. Então a gente tem uma mudança drástica na caracterização do Perry e na construção narrativa do personagem, porque ele vai de um cara que vivia no submundo, ele é como se fosse meio que um rato
Eu falo isso no bom sentido. Ele é um cara que opera nas sombras, ele opera nas trevas, ele opera de forma que ninguém o encontra e que ninguém vai notar. Mas agora ele tem que ir pra luz, ele tem que ir diante das câmeras, ele tem que ir diante da imprensa, porque agora ele é um advogado cuidando de um dos casos mais polêmicos dos Estados Unidos. E ele precisa mostrar a sua cara e precisa agir por meios legais. Então é muito legal a gente ver esse contraste e essa mudança, esse shift na caracterização do Perry Mason, um personagem vivido brilhantemente pelo Matthew Rhys, que recebeu indicação ao Emmy Awards por essa performance também, porque a gente tem uma mudança dos ventos da narrativa. A gente vê mudança de ritmo, mudança de personagem, todo mundo vai se adequando, porque agora a gente tem a vida de uma mulher em risco, uma mulher inocente e não tem ninguém pra cuidar dela. E aí a gente tem o Perry e a dela se aliando ao Paul Drake, que é um policial negro que também passa por um perrengue. Ele tá bem na década de 30, gente. Tinha as leis de Jim Crow, que determinaram a segregação racial de forma muito mais clara. A gente tinha divisões raciais muito bem determinadas, e isso é muito forte aqui, porque ele é um homem que ele tá sempre tenso, ele tá sempre cercado por um nível de tensão. É como se fosse palpável a tensão do Paul Drake, vivido pelo Chris Chalk, que é um ator excelente e que eu pude entrevistar aqui para a segunda temporada de Perry Mason. E aqui ele é sempre colocado na berlinda pelos seus comparsas brancos. Então, além de ter a sua autoridade questionada, ele também tem a sua perspicácia e a sua percepção como policial sendo sempre confrontada, embora ele esteja certo. Para ele poder garantir mais um dia de vida e mais um dia como policial nas ruas, ele precisa ceder aos anseios e aos caprichos dos policiais corruptos. Isso é muito conflitante para ele, é conflitante para a audiência, e a gente vê o policial Paul Drake mudar aos poucos também, porque ao mesmo tempo que ele tem medo, ele tem uma esposa grávida e ele precisa garantir o ganha-pão da sua família, ele também não quer se dobrar, se curvar a homens corruptos. Então ele começa a ajudar o Perry por baixo dos panos. Ele encontra aquela dentadura que eu falei pra vocês, que Perry, quando foi investigar o corpo do George, ele percebeu que tinha algo faltando ali na boca e ele descobre a dentadura. Primeiro ele descobre mexendo nos autos do processo e também conferindo até mesmo os levantamentos feitos pelo Paul Drake. Ele vai chegar na dentadura quando o Paul Drake acaba cedendo às pressões do próprio Perry e acaba entregando o envelope com essa dentadura. Aos poucos ele vai contribuindo cada vez mais para o trabalho do Perry, e isso vai fazer muita diferença no processo, porque embora eles não consigam usar aquela evidência de forma palpável, porque senão ele compromete a vida e a família do Paul Drake, ainda assim o Perry Mason vai tentar dar uma manobra aí, vai tentar burlar algumas leis à lá modelos investigativos que ele tinha no passado, para tentar fazer com que essa evidência cole. A evidência não vai colar, mas ela vai ser importante para plantar a dúvida nos jurados. Mas antes de me adiantar tanto assim, a gente precisa voltar lá no caso do George Gannon. O George Gannon é o principal acusado, não conseguiram provar a inocência dele, mas a essa altura do campeonato já está comprovado que ele estava envolvido no crime com mais 2 homens e uma quarta figura, que é uma desconfiança grande, tanto do Pete quanto do Perry. O Pete é outro investigador brilhante que opera sempre ali, ó, como um rato também. Aquele cara que vai entrando nos lugares mais obscuros, é um cara que entra e sai de forma despercebida e ninguém percebe. E eles começam a desconfiar de um policial que a gente logo nos primeiros episódios da série descobre que tem envolvimento com o caso e que é um dos grandes responsáveis por tudo isso que aconteceu, principalmente com o bebê Charlie. Estou falando do N, um cara que você olha pra ele, vamos combinar que o N tem cara de culpado? E eles estão tentando provar a todo custo que o N tem um certo envolvimento com o crime e que provavelmente é o grande mandante dessa confusão. Mas e aí? Qual é o grande crime por trás do desaparecimento e, é claro, do fim da vida do Charlie? A gente precisa falar da própria Igreja Assembleia de Deus Radiante, porque a gente tem ali um cara chamado Eric, que era o responsável pelas finanças da igreja e que estava desviando dinheiro. Ele estava mexendo com um esquema corrupto grandioso ali, e a gente descobre que esse esquema corrupto estava conectado a essas 4 pessoas, sendo uma delas o George e outra sendo o N. E para tentar cobrir esse rombo gigantesco de todo esse esquema corrupto conduzido pelo Eric Seidel, Novak, Sarek, Gannon e o N entram em ação para tentar conseguir todo o dinheiro, que são $100 mil, de Beggarly. E foi isso que os levou a sequestrar o bebê Charlie. A ideia era sequestrar, fazer o avô pagar
pelo resgate, devolver a criança com vida e suprir o rombo nas contas bancárias da igreja de todo o esquema corrupto que foi conduzido por Annie e por Eric Seidel. Só que o tiro saiu pela culatra, porque numa das ocasiões em que eles estavam com o bebê escondidos dentro de um hotel bem distante do centro de Los Angeles, o bebê estava chorando muito, ele estava com fome. E naquela ocasião, Annie decide chamar uma das mulheres asiáticas daquela casa de massagem, que na verdade era um prostíbulo. Ele chama uma delas para poder amamentar a criança, porque aquela mulher naquela época estava produzindo leite. Só que tem um problema, as mulheres viviam entorpecidas por substâncias ilícitas. E aqui eu estou falando da Vocês sabem o que eu tô querendo dizer. Pois é, então ela estava totalmente contaminada por esse entorpecente e quando ela amamenta a criança acaba falecendo por intoxicação. Então, o que aconteceu com Charlie no final do dia foi uma casualidade, mas de qualquer forma acabou gerando um problema gigantesco. Porque o que era para ser apenas um sequestro de boa, se é que existe isso, e obviamente não existe, acabou se transformando em um crime horroroso. E a Emily continua ali na Berlinda. Durante todo esse processo, a gente vê que a Emily acabou passando por muitas coisas terríveis ali. Ela foi maltratada pelos policiais, eles estavam tentando arrancar a verdade dela e simplesmente acabaram com ela, machucaram ela, bateram nela. No meio disso tudo, a gente tem a Alice ali, que diz ter recebido uma visão de que ressuscitaria Charlie. Isso faz com que a Emily creia piamente nessa suposta visão que a Alice recebeu, gerando um fuzuê na cidade, porque a Alice promete que no domingo de Páscoa vai ressuscitar o Charlie, o que obviamente não acontece, gerando um motim gigantesco dentro do cemitério, fazendo com que todo mundo ali saia machucado, inclusive a Alice e a sua própria mãe. Isso acaba sendo também um momento de ruptura da Alice com a Igreja Assembleia de Deus Radiante. Enquanto isso, a sua mãe quer sustentar toda essa visão de que Charlie vai ressuscitar. Embora ela fosse contra a Alice, no momento que acontece toda a confusão lá no cemitério, ela quer fazer com que isso seja verdade para não comprometer a imagem da igreja, mas aí já é tarde demais. No meio disso tudo, a gente tem os trâmites finais do processo, do julgamento, e o Perry tá ali matando o cachorro a grito para tentar provar a inocência da Emily. Ele é um novato como advogado, ele não tem experiência nenhuma, ele tá tomando uma sova do promotor, mas ele consegue detonar no seu discurso final, o que planta uma dúvida em todo o júri, fazendo com que no fim do dia o caso seja anulado, porque o júri entrou em um impasse e não conseguiu ter uma decisão conclusiva se ela era ou não culpada. É claro que a promotoria vai ficar pistola, isso acaba sendo uma vitória pro Perry, mas não a vitória que ele queria, porque ele queria inocentá-la. Ele não queria a anulação do processo, ele queria a completa inocência dela. Já no finalzinho da série, a gente vê que a Emily vai até a casa da mãe da Alice e ali ela é apresentada a um bebê que supostamente seria o Charlie. Obviamente que a Emily sabe que aquele lá não é o seu filho, mas ela está tão machucada, tão emocionalmente ferida, que ela acaba aceitando aquela criança como se fosse o seu próprio Charlie. E aí a gente tem o lado B dessa história, porque ela aceita o bebê e acaba se juntando à mãe da Alice em uma nova caravana religiosa, onde elas vão sair de cidade em cidade, vendendo essa ideia de que Charlie foi ressuscitado e de que agora elas estão com um novo movimento religioso aí. Só que é claro, a Alice já pulou fora e a gente vai encontrá-la no final da temporada trabalhando como garçonete, quando o Perry acaba encontrando ela e acaba trocando uma ideia com ela ali no final. Antes da gente partir para isso, é importante ressaltar que agora que o Perry teve essa grande vitória, foi simplesmente uma situação que ninguém esperava. Tava tudo certo para ele perder o caso, mas quando ele conseguiu a anulação do processo, isso acabou sendo uma vitória para ele. Então é claro que agora o seu nome cresceu em Los Angeles, e aí ele, dela e Perry decidem se unir para poder montar um escritório de advocacia chamado Perry and Associates, Perry e Associados, com o compromisso de que a dela vai fazer faculdade de Direito, vai tirar a sua ordem e vai se tornar a parceira do Perry na segunda temporada. E aí, no meio disso tudo, o que a gente vê também? O próprio Paul Drake acaba abandonando a corporação, entrega o seu distintivo de policial e agora vai trabalhar como investigador
superior para Perry e também para dela. E o que aconteceu com o Pete? Pete era braço direito do Perry. Eles viviam naquele morde-a-sopra, né? Eles entravam numa briga, depois voltavam a trabalhar juntos. Só que depois de tanta confusão, o Pete acabou pisando na bola feio com o Perry quando ele tinha que ficar vigiando uma testemunha que seria peça-chave para inocentar a Emily, mas ele acabou perdendo a testemunha de vista. Por fim, essa testemunha acabou perdendo a sua vida nas mãos do N, mas ali os dois acabaram meio que rompendo a sua parceria, com o Pete abandonando o trabalho que ele tinha de parceria com o Perry, mas sem antes ter uma cartada final, porque a gente descobre que ele estava com tanto medo da Emily não ser inocentada que ele chegou a comprar um dos jurados. Ele comprou um dos jurados, no final da primeira temporada ele paga esse jurado e o jurado fala: quando você for pagar os outros 2 membros do júri, eu espero que a gente esteja recebendo o mesmo valor. E é ali que ele descobre que o caso criado pelo próprio Perry foi tão bom que ele não precisava ter comprado um júri. Ele não precisava ter comprado um dos jurados porque a dúvida realmente foi plantada e eles realmente não iam condená-la. No final do dia, ele acabou só gastando dinheiro, porque o trabalho do Perry realmente foi eficiente e realmente trouxe um impasse para o jurado. Pois bem, a gente tem ali também, nesse final de temporada, a situação do N, porque o N com o Holcomb, se eu não me engano, que é o seu parceiro, eles acabam entrando num problema muito sério, porque o Holcomb começa a desconfiar da índole do N e descobre que o N era realmente a peça-chave de todo esse crime e que era o responsável pelo que aconteceu com o Charlie. Naquela situação, o Holcomb dá um ultimato pro N, falando pra ele eliminar da face da terra todos os demais envolvidos com esse caso, todo mundo que sabia o que aconteceu. É claro que, aparentemente, a gente achou que estava tudo resolvido, porque o Holcomb estava defendendo o N até o último segundo. Mas no final da temporada, num daqueles esquemas que os dois estavam fazendo por debaixo dos panos, ali naquela situação eles encurralam o N e acabam tirando a vida do próprio N. Então, o policial corrupto, que era o grande responsável pelo crime que tirou a vida do Charlie, ele no final do dia pagou com a sua própria vida. Mas ainda assim, isso não trouxe toda a justiça que o Perry queria. E isso vai acabar assombrando ele na segunda temporada. E esse é o resumão da primeira temporada de Perry Mason. Porfa, me diz o que você achou desse resumão. Conta aqui pra mim se você gosta dessa série. Conta aqui pra mim se você tá só assistindo esse resumão porque você não quer assistir a primeira temporada e já quer partir pra segunda. Enfim, me conta tudo o que você acha da série Perry Mason. Deixa o seu comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para receber as novidades e de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram no @rafagomes e no TikTok no @rafagomes. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!